nome é Renata Ribeiro, sinta-se à vontade aqui no meu canal. Gente, vocês já viram aí, né, no título do vídeo. Hoje eu abri meu coração para vocês falar sobre um assunto que foi um divisor de águas na minha vida e que trouxe uma experiência muito profunda para mim. E eu acredito, tenho isso como meta de vida, que nós temos uma jornada aqui na Terra e que nós podemos fazer dessa jornada em ter um propósito de transformar vidas, de agregar algo de bom. Sempre lembrando que todos nós temos o lado positivo, o lado negativo, sempre tentando melhorar esse negativo e pegar, né, o que a gente tem de positivo dado por Deus, pela graça, e transformar a vida de alguém. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa situação que eu passei, porque quando a gente fala de empreendedorismo é um desafio muito grande, muitos obstáculos que a gente vive, que a gente passa, que a gente tem que ultrapassar e lutar para a gente conquistar. E muitas vezes são os nossos sentimentos, lidar com as pessoas, são situações que bobas que pareçam pode destruir todos os sonhos que você tem. E eu passei por essa situação e eu quero compartilhar com você, porque possa ser que você viveu, está vivendo os traumas, ou está vivendo, ou infelizmente possa viver na frente aí com alguma cliente. Eu tenho ali os contatos com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, a gente verifica que muitas das coisas que a gente já viveu, outras pessoas já passaram, e muitas vezes o que você viveu vai servir para curar outras mulheres. Vou compartilhar rapidamente com vocês como foi meu início para vocês entenderem e ter essa conexão. Eu comecei a trabalhar nessa área há 5 anos atrás, eu trabalhava no CLT e aí eu engravidei da minha filha extraordinária, maravilhosa, Sofia. E aí veio essa vontade muito grande de me tornar mãe em tempo integral, cuidar da minha filha. E aí, quando eu saí da licença maternidade, eu comecei a procurar algumas pessoas para cuidar de Sofia. Só que assim, gente, não era viável para mim pagar um salário, praticamente um salário, e ter que trabalhar 8 horas de relógio e ficar com um pequenino dinheiro, sendo que a maior parte seria para pagar outra pessoa, então não era óbvio para mim. Então decidi sair, enfim, saí. E aí quando Sofia tava com 8 meses, você sabe que a gente quer ajudar em casa e tal, e aí é mãe, empreendedora do mundo real, é exatamente isso. Eu tava no sofá da minha casa, e aí eu escutei Deus falar claramente, nitidamente comigo. Sofia tinha 8 meses. Renata, você vai fazer um curso de costura e você vai começar a trabalhar nessa área. Eu já gostava muito dessa área, gostava muito de me arrumar, me identificava muito. E eu, tá bom, escutei a voz do Senhor. Quando foi nesse mesmo dia, meu marido chegou no trabalho, eu já fui logo falando, Wellington, amor, você vai ficar com Sofia no dia que eu vou, porque o curso acho que era 3 vezes na semana, eu conseguia também fazer final de semana, porque eu moro em Cachoeira, então não tem esses cursos, e aí eu tinha que ir pra Feira de Santana, que é 1 hora de distância, eu tinha que viajar pra ir. Enfim, deixava a Sofia dia de sábado com meu marido, durante a semana deixava na casa da minha mãe, mas era aquela loucura, gente, o peito vazava, que Sofia mamou praticamente até 3 anos. Ela tinha 8 meses, era aquela agonia, eu já ia, já voltando correndo, você sabe, a euforia que a mãe sente, né, quando tem que deixar o filho com alguém. E aí pronto, concluí o curso. E aí, gente, eu lembro que o primeiro valor que eu recebi foi R$10, gente, uma bainha de calça. Eu fiquei super alegre, fiquei contente, feliz demais com aquele valor. Fiz uma bainha, ficou ótima, maravilhosa, e aí fui me empolgando. O segundo valor que eu recebi foi R$30, que foi uma amiga minha maravilhosa. Beijo pra você, ela tá aqui, ela sempre acompanha meus vídeos, e ela me pagou R$30, e aí fui evoluindo, enfim. E aí comecei, a ganhar credibilidade. E entrando nesse assunto, que foi um divisor de águas, foi uma cliente. Gente, falo pra vocês, a gente como profissional, a gente sempre tem que entender o nosso lado positivo e o nosso lado negativo, entender quais os déficits e trabalhar isso pra gente melhorar. Sim, eu errei na roupa dessa cliente. E aí, ela tinha todo o direito de reclamar, de falar. Mas todo ser humano, qualquer profissional pode errar como ela mesma. E ela expôs. E sim, ela tem que expor. Só que ela foi infeliz em algumas colocações. Ela não me xingou, ela não brigou comigo, mas lançou sobre a minha vida algumas palavras de anulação. E aí, naquele momento, eu não entendi, o grau de anulação que aquelas palavras tinham para minha vida. E aí, gente, foi como uma flecha, tá? Eu realmente
tirei o lado positivo, né, e tive consciência que tinha que melhorar, como todo mundo, mas assim, eu não sei se foi de forma inconsciente ou consciente ou inconsciente, a tal crítica, né, ela disse que eram críticas construtivas, vieram. E a primeira pessoa a falar comigo, você deveria repreender essas palavras, não foi de Deus para sua vida, foi meu marido. E aí, pronto. Para vocês terem noção dessa situação, no mesmo dia que ela lançou essas palavras de anulação sobre a minha vida, enfim, para ver se era isso mesmo que Deus tinha para minha vida, enfim, anulando aquilo que Deus já tinha decretado. E eu internalizei isso. Eu recebi, depois dessa situação toda que eu fiquei muito abatida, triste e tal, eu recebi 3 ligações, depois de uns 40 minutos dessa conversa. Só que era aquele número estranho de fora, e nessa época estava se recebendo muita ligação de presídio. Eu falei assim, eu não vou atender esse número porque deve ser de presídio, já estou aqui chateada. Me ligou 3 vezes, depois de 40 minutos que eu tinha finalizado a conversa com essa cliente. Não atendi. Quando foi no outro dia, às 17 horas, eu estava sentada no sofá da minha casa com meu marido. E aí o celular tocou novamente. Foi o mesmo número, eu observei. Eu falei, tá, vou atender. Me ligou ontem, vou atender. Gente, foi algo sobrenatural. Na mesma hora, essa mulher de outro estado, era de outro estado, gente, assim mesmo, desse jeito aqui. Quem mandou você acreditar naquelas palavras? Nunca mais deixe ninguém trazer incerteza à sua mente daquilo que eu já disse que você é. Nunca mais deixe ninguém anular as palavras que eu decretei sobre a sua vida. Porque se eu já disse que você é. Gente, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu jogava o celular no chão. Enfim, menina, foram tantas coisas que eu nem tenho como falar pra vocês tudo. Enfim, Deus usou aquela moça e ela me disse, Deus ontem trouxe você à memória, eu fiquei insistindo, você não atendeu. Enfim, Deus trouxe essa palavra de refrigério na minha vida, porque ele já sabia o impacto que aquelas palavras de anulação, de forma inconsciente ou consciente, aquela moça tinha lançado sobre a minha vida. E aí depois disso, mesmo com toda essa palavra que Deus falou sobre mim, o que foi que eu adquiri? Poucos dias depois, gente, mesmo dia, não teve espaço não, eu adquiri uma crise de ansiedade. Como eu trabalhava com costura, toda vez que eu ia sentar na máquina para costurar, o que é que acontecia? Eu tinha crise de ansiedade mesmo. Eu lembrava de todas as palavras e aí eu começava a sentir uma dor nas costas. A dor subia de cima para baixo, eu começava a sentir palpitação e começava a chorar, passar mal. Eu não conseguia, gente, tocar em nada do meu trabalho, eu não conseguia tocar. Quando eu tocava, eu começava a passar mal, a ter crises. Meu marido me acompanhou muito e foi o primeiro a repreender. Ela disse, isso não foi de Deus, você não repreendeu, porque eu não repreendi mesmo, para vocês terem noção do que é uma palavra. E aí chegou ao ponto de eu pensar em desistir. Eu fiquei com essa crise durante 3 meses, foi muito profundo mesmo. Meu marido me acompanhou, ele cuidou muito da minha área emocional e ministerial, orou muito por mim, e aí Deus foi usando ele, eu fui me levantando, e Deus foi trabalhando, usando pessoas para me curar, e Deus permitiu que eu passasse por esse processo, e ele me curou, e uma das curas foi Deus, o Espírito Santo de Deus mesmo, que foi trabalhando, anulando, e falando comigo, você precisa saber lidar, e aí foi, depois dessa situação, que eu comecei a aprender a lidar com as pessoas e entender, tá? Ter um filtro do que eu recebo e do que eu não recebo, e ter o discernimento de entender as palavras que são uma crítica construtiva de verdade e palavras de anulação, que muitas vezes até a pessoa lança de forma inconsciente, às vezes ela nem lança porque quer te matar, né? Mas tem pessoas que lançam. Eu não posso afirmar se foi de forma inconsciente ou consciente, porque só quem conhece o coração é Deus. Então não tô aqui para julgar ninguém. Mas enfim, foram ditas. E quase me custou tudo que Deus tinha na minha vida. E aí eu fui orando, Deus foi me curando. Enfim, passou-se um bom tempo. Aí eu fui me recuperando, voltei a trabalhar e tal. E Deus me deu uma graça melhor, fui crescendo, evoluindo e tal. Eu fui homenageada, tá? Como uma das empreendedoras baianas dentro da minha área. Então, saí da minha cidade representando a minha cidade dentro da minha área. E isso foi um presente de Deus. E eu lembro, gente, que no prêmio Deus falou novamente comigo. Você tá vendo tudo isso aqui? Claro, eu acredito em Jesus, eu tenho a minha crença, eu não sei qual é a sua, mas foi isso que me fortaleceu. Isso aqui é para você entender
que ninguém anula o que eu já decretei sobre a sua vida. Isso aqui é para você nunca mais internalizar nenhuma palavra negativa de anulação sobre a sua vida. Por quê? Tudo que eu tenho preparado é para você e nenhuma palavra desfaz o que eu já tenho para você. E quando a gente fala disso de objetivos, às vezes você parece ser uma pessoa materialista, mas não é. Na palavra do Senhor diz que eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O nosso maior presente é a salvação. Mas quando Deus tem propósito e presente para sua vida, meu amor, acontece. E o que eu quero te falar é, não deixe. Não deixe, querida, que ninguém anula o que Deus tem na sua vida. Muitas vezes os próprios clientes abaixam. Muitas vezes você vai ter razão, você teve um erro, mas a pessoa precisa ter discernimento de como falar com você. Sabe? Às vezes é uma pessoa de perto, às vezes é uma pessoa que manda um direct, é um fake para anular, para botar você para baixo, para falar que você não vai para lugar nenhum. Alguém que entra em contato com você e se desfaz do seu trabalho, coloca você para baixo. E aí você paralisa. Você de repente quer pensar em jogar tudo pro alto, porque eu quase desistia de tudo por conta de uma palavra, para vocês terem noção do que é. Então o que eu quero falar para vocês: não deixe que ninguém diga para você onde você vai chegar quando Deus já disse onde você vai chegar. Porque se Deus disse que você vai ter uma loja, você vai ter uma loja. Se Deus disse que você vai ter uma marca de moda, você vai ter uma marca de moda. Se Deus disse que você vai ser bem-sucedida, você vai ser bem-sucedida. Se Deus disse, tá dito. Ninguém anula o que Deus tem na sua vida. E outra, quando alguém direcionar você para afirmar palavras de anulação, você vai afirmar o decreto que Deus trouxe para sua vida. Você não vai ser você sim porque Deus mandou. Você não vai chegar a lugar nenhum. Vou chegar sim porque Deus mandou. Eu não concordo, eu não aceito essas palavras. Não é de Deus para minha vida. Eu não tomo posse e não acredito em nada que você está falando, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus disse que eu já sou e aonde Ele vai chegar. Então, o que eu tô falando para vocês é porque tem muitas empreendedoras que passou ou que está passando ou que vão passar e a gente precisa lidar com essas situações. Deus me ensinou. E eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu estou sendo homenageada pela segunda vez. Dessa vez eu vou poder falar um pouco da minha história no palco. Imagina só se eu tivesse desistido lá. Imagine só se hoje, se eu passei por todo esse processo porque eu sei que foi necessário e Deus me ajudou a me levantar e disse, eu não vou desistir. Eu não vou ver se é isso mesmo que Deus tem para minha vida. Ah, você tem que ver se é isso mesmo. Não. Porque Deus já tinha dito para mim que era aquilo que Ele tinha para mim. E aí Deus me levantou e eu persisti. E hoje eu tenho uma confiança, sabe? Quando as palavras das pessoas vêm me diminuir, eu digo, oi? Ah, tá bom. Não me interessa. Interessa o que Deus tem pra mim. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Não deixe que ninguém te abata. Anule todas as palavras negativas sobre a sua vida, porque você já venceu e você vai conquistar aquilo que Deus tem pra sua vida. Eu trouxe esse vídeo porque eu quero trazer transformação pra vida das pessoas. Aqui foi o primeiro troféu que eu recebi como empreendedoras baianas, fui homenageada, meu nome tá aqui, Renata Ribeiro, e quando eu olho para ele eu só vejo a honra de Deus na minha vida. E esse ano eu vou receber o troféu Cristal, vou poder contar um pouco da minha vida lá no palco. E eu vou compartilhar com vocês a produção das que eu vou fazer, gente, um look maravilhoso, para em nome de Jesus. Eu quero dividir com vocês tudo isso aqui e eu trouxe esse vídeo mesmo como inspiração para você, porque se Deus disse que você vai ser, querida, se Deus disse que você vai ter e ninguém, absolutamente ninguém pode anular aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus te abençoe. Eu espero que te inspire essa história e que você continue firme no seu propósito, porque eu acredito em você. Não deixe ninguém anular aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, tá bom? Se não é inscrita, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com uma empreendedora, com uma amiga e que você sabe que pode ter um diferencial enorme aí na vida dela, tá bom? Beijo. E outra coisa que eu vou falar antes de finalizar esse vídeo. Não fique com raiva da pessoa, sabe? Não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Traga na mão de Deus, porque ela pode ter feito de forma consciente ou de forma inconsciente. Você não sabe, quem sabe é Deus. Entregue, não crie. Viva a sua vida. Jogue fora as palavras e segura de Deus. Tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.